A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e nós estamos aí nesse início de primeiro trimestre de 2025 e é sempre bom contar com você, com a sua audiência, com a sua participação, também com a sua inscrição aqui no nosso canal. E eu estou muito feliz com esse novo trimestre, porque eu sempre gostei desse tema, né? Apologia cristã, seitas e heresias, mas eu sempre tive um problema com ele. Por quê? Todas as vezes que nós vamos falar de seitas e heresias, nós atacamos diretamente as denominações, certo? As instituições que propagam esse pensamento, certo? Eu sempre gostei mais da filosofia, da ideia. Por quê? Porque todas as vezes que eu ataco determinada denominação, determinada instituição que prega uma doutrina falsa, que eu falo mal da igreja X, Y, Z, eu estou atacando indiretamente os seus adeptos, tá? E qual é a ideia da apologética cristã? Não é somente você falar contra, mas você falar de uma maneira que você vai ganhar o coração destes para o reino de Deus. E neste trimestre, nós estamos falando contra as falsas doutrinas, as filosofias, as heresias, que é o pensamento que envolve o afastamento de Deus dessas pessoas, um entendimento errôneo de Deus, de Cristo, da palavra. Tá? Então, esse trimestre, nós estamos falando diretamente contra as heresias, o conjunto de doutrinas. E quando nós falamos dela, nós podemos apresentar a palavra, certo? Com oração, com muita mansidão e humildade, e nós podemos o quê? Trazer essas pessoas que se afastaram. Então, nesse trimestre, nós estamos falando sobre apologia cristã. E a nossa lição de hoje vai falar sobre a encarnação do Verbo. Nós vamos ver o que a Bíblia fala, o que nós compreendemos como cristão e aceitamos como regra de fé e prática, e o que essas falsas doutrinas estão propagando. Tá bom? Não se esqueça, deixe a sua inscrição, seja membro, seja aqui um inscrito no nosso canal, seja um dos nossos alunos, tá? Deixe o seu joinha e conte para mim como que está sendo para você esse início de primeiro trimestre. O nosso texto áureo, ele encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade." João 1 e 14. A verdade prática diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Ou seja, a doutrina da encarnação é o coração do evangelho, tá? O mistério de Deus tornando-se homem é uma das verdades centrais que nos garante a salvação e fortalece a fé cristã. É quando nós refutamos estas heresias que negam a plena humanidade ou a plena divindade de Cristo, certo? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fortalecendo a nossa fé. Então, nesta lição, nós vamos explorar o significado teológico da encarnação, o impacto dela na salvação e como a palavra de Deus vai refutar todos estes falsos ensinos. Então fica conosco, tem muita coisa boa aí para abençoar você e a igreja onde você congrega. Se falando de abençoar, se você quiser, puder, né? Esse daqui é o nosso material em PDF. Deixa eu chegar pertinho para você aqui, tá? Essa daqui é a minha aula, tá? Tudo que eu falo,
os versículos bíblicos que eu uso estão todos aqui registrados. Esse subsídio aqui hoje, ele está com 12 páginas. E as últimas 2 páginas eu preparei para você um glossário. O que é um glossário? São as palavras mais difíceis, palavras que você não entende, tá? E nesse glossário eu coloquei tanto a etimologia, que é a raiz da palavra, a palavra grega, o seu significado e a sua aplicação dentro da teologia, tá bom? Também eu preparei um material extra, que é uma lição complementar, certo? Ok, esse daqui é o título da lição, tá? A encarnação do verbo. E aqui eu vou trazer um outro foco, tá? Um outro foco dentro desta ideia da encarnação. Então são 3 tópicos com seus subtópicos e também tem um material de orientação didática. Tem dinâmica de ilustração, estudo bíblico em grupo e apresentação criativa. Então nós temos aqui alguns materiais, né, que nós usamos para preparar a nossa aula e também para ajudar você, professor, professora de escola dominical, a se dedicar. Este material, este subsídio aqui, certo? Ele é gratuito. Você entra no nosso grupo do WhatsApp, tá? Você entra no grupo do WhatsApp e eu vou postar para você. Toda semana eu posto este material. Posto aqui também, ó, essa leitura diária para você colocar para os seus alunos. Este material aqui tem um custo simbólico de R$10, certo? É simbólico, porque a pesquisa aqui é muito grande, tá? Mas o custo simbólico é apenas R$10. Você pode entrar pelo meu telefone que tem aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro tópico, ele diz assim: heresias que negam a corporeidade de Cristo, tá? E nós vamos falar, principalmente nesse tópico, sobre o docetismo, certo? E o primeiro subtópico é exatamente isso. O que é o docetismo? O docetismo é uma heresia, uma falsa doutrina que nega a humanidade de Cristo. O que o docetismo vai dizer? Que Cristo não era verdadeiramente homem. Ele tinha a aparência de homem. Até que daí vem o termo grego dokel, que significa ter aparência de, certo? Então o docetismo, ele vai trazer esta ideia que Jesus nunca foi um ser humano. Ele era um fantasma. Ele tinha a aparência de homem, mas ele não era, tá? E nós vamos ver que isso vai ser severamente combatido. O segundo subtópico vai falar assim: o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Tá? Então nós já partimos desse ponto, que para o docetismo, Jesus não era homem, não tinha carne, ele era uma aparência, um vulto, uma visagem, um fantasma. Como que na tua região chama as aparições aí à noite? Aqui na minha região é visagem, certo? Ou um fantasma, é visagem. Coloca aqui no grupo para mim saber como que é aí na tua região. Conta para mim de onde você é, tá? E então os docetas, eles vão dizer assim que o corpo de Jesus não era real, mas ele tinha uma aparência humana, que Jesus ele era puramente espiritual. Isso daí tem uma raiz no gnosticismo, porque o gnosticismo, né, que é uma doutrina que os apóstolos vão discutir, brigar muito dentro dos evangelhos, eles vão dizer que toda carne, toda matéria é má. Ou seja, se Jesus é Deus, ele não poderia estar contido dentro de uma matéria, porque a matéria é má. Então eu separei aqui 3 crenças principais do docetismo. Primeiro, a aparência da humanidade, de humanidade, certo? Eles acreditavam que Jesus não nasceu de forma física, nem sofreu ou morreu na cruz, certo?
tudo seria apenas uma ilusão. Para alguns docetas, Jesus ele vai se tornar o Cristo, tá? Se tornar o Cristo. Ou seja, no momento do batismo, o Espírito do Cristo desce sobre ele. Então ele não é o Cristo, certo? Ele tem a aparência de Cristo. Segundo, a rejeição da encarnação. Tá? Para muitos desses docetas, o conceito de Deus tornar-se carne, né? Como eu falei, tem tudo a ver com o gnosticismo, é inadmissível. Por quê? Porque a matéria é má, o espírito é bom. Tá? E nós temos aí, irmãos, uma série de grupos que está pregando exatamente isso. Não, Deus só quer o coração na questão do espírito, dos sentimentos, dizendo que a carne não tem importância. E na verdade é o contrário. Quando nós nos convertemos a Cristo, Cristo ele transforma o nosso interior e depois da transformação do interior, o exterior começa a ser mudado também. Ou seja, a encarnação de Jesus, ela é a prova palpável que o Senhor ele quer tanto o nosso interior quanto o nosso exterior. Para os docetas, somente o interior era divino. Ou seja, Jesus era um fantasma porque essa carne não servia para nada. E o terceiro ponto é a divindade sobre a humanidade. Eles vão enfatizar que a divindade de Jesus obrigatoriamente vai negar a sua natureza humana. Porque na visão deles não pode haver humanidade na divindade, certo? Não pode ser a mesma pessoa, divina e humana. E nós compreendemos, e nós vamos falar isso daqui a pouquinho, que nós entendemos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Agora, para ajudar os teus alunos, vá lá, eu vou dar 2 textos para você. 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3, e o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, certo? No primeiro texto de 1 João 4, 2 e 3, o apóstolo João vai deixar muito claro que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, no versículo 1. Mas todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, certo? Ou seja, aí nós vamos ter uma distinção. O veio em carne, o Espírito, anjos, seres ministradores, eles vêm testificando de Cristo, é de Deus. Não vem, é o Espírito do anticristo. João 20, 27 vai falar de quando Tomé toca nas chagas, nas marcas de Cristo. E aí ele consegue ter uma plena compreensão de que Jesus realmente morreu e ressuscitou, tá? O que o docetismo ele vai enfatizar, certo? Quais os principais ensinos dos docetas sobre Jesus é o nosso terceiro subtópico, tá? Esses principais docetas, na nossa lição, nós temos o nome de Marcião, nós temos ali alguns nomes que já estão relacionados aí. Eu quero acrescer no seu entendimento, tá? Eu sigo a ordem lógica da lição, mas eu vou colocando material extra para te ajudar na aula, tá bom? Ou seja, o que os docetas vão falar a respeito de Cristo? Primeiro, apenas uma natureza espiritual. Eles viam Jesus como um ser exclusivamente espiritual, negando a sua humanidade. Segundo, a humanidade de Cristo era apenas uma ilusão. Lembra que nós falamos do sem, que é aparecer, ter aparência, ou seja, para eles Jesus tinha aparência de carne, tá? O que mais? Eles rejeitavam a morte física de Jesus. Para os docetas,
Jesus não sofreu fisicamente na cruz, pois ele não tinha um corpo material. Alguns afirmam, olha só, que outra pessoa teria tomado o seu lugar. No caso, seria Simão Cirineu. Tá? Lembra que Jesus está carregando a cruz e eles constrangem tal Simão Cirineu a carregar a cruz, tá. Então, na cabeça desses filósofos do docetismo, quando Simão ele toma a cruz, ele é transfigurado na pessoa de Jesus. E quando Jesus é crucificado, não é Jesus, mas é Simão. Ou seja, são histórias que eles inventam, tá? E o quarto, rejeitam a encarnação. Eles negam a doutrina da encarnação, tá? Por quê? Porque é impossível um Deus se tornar carne. Aí, irmãos, nós precisamos voltar para o Antigo Testamento, aonde nós vamos ver inúmeras vezes a teofania se manifestando, certo? A teofania. O que é a teofania? É a manifestação de Deus em forma humana para os irmãos do Antigo Testamento. Abraão, Manoá e uma série de irmãos vão ter esse contato, tá bom? Só para te ajudar aí. Primeiro, o evangelista João vai refutar todas essas ideias. 1 João 4, 2 e 3. A igreja primitiva, certo? A igreja primitiva, ela vai escrever um livro chamado Didaquê, certo? Didaquê. O que é o Didaquê? São o ensino dos apóstolos. E o Didaquê, ele vai afirmar o nascimento de Jesus através da Virgem Maria sob a concepção do Espírito Santo. Que mais? No concílio de Nicéia, que foi um dos primeiros concílios no século III, né, um dos mais importantes, ele vai redigir o credo apostólico, certo? O que os apóstolos criam, o que os pais da igreja criam. E eles vão dizer que eles creem na encarnação, Jesus nascendo de Maria. Beleza? Então vamos agora para o que os apóstolos pensam, tá? E esse é o nosso segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Olha só, o nosso primeiro subtópico diz assim: o que era desde o princípio. Essa daí é um versículo extraído da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1. Aonde João, nesta carta, ele vai fazer uma forte defesa da divindade, mas também da humanidade de Jesus. Quando nós vamos ali para as páginas do Novo Testamento, nós vamos encontrar N relatos, inúmeros relatos, de homens que viram e viveram com Cristo, certo? Pedro, João, certo? Tiago, Judas, Pedro e João, seus primeiros apóstolos, Tiago e Judas, os irmãos de Jesus, certo? Estiveram com eles. Mas também nós temos pessoas que foram impactados pela historiedade de Cristo. O apóstolo Paulo, o evangelista Lucas, tá? E principalmente eu coloquei esses dois porque eles são racionais. Paulo, estudioso, certo? Contemplativo, um homem que andou o mundo inteiro pregando o evangelho. Lucas, um historiador, médico de profissão, mas um historiador. E o que esse Lucas fez? Ele fuçou o mundo inteiro para saber quem era esse Jesus, para saber da história dele. E as pessoas foram dizendo: olha, ele passou aqui, eu aprendi com ele. Então nós temos aí um relato fidedigno. Por isso que eu gosto muito do Evangelho de Lucas e de Atos, porque diferente de Mateus, Marcos e João, o Evangelho de Lucas e Atos,
ele não foi escrito por alguém que viveu com Jesus, né? O Evangelho de Marcos é basicamente as memórias do apóstolo Pedro, mas o Evangelho de Lucas é uma pesquisa, ou seja, dá na pinha de quem fala contra a teologia. O Evangelho de Marcos é uma pesquisa teológica para que possa haver conhecimento das histórias de Cristo. Tranquilo? Vamos lá. E outra coisa, sobre esta ideia, né, do que era desde o princípio. Desde a minha infância, eu convivo com pastores, ensinadores, tá? E os mais velhos sempre ensinaram, e eu aprendi assim, que Jesus foi 100% homem e 100% Deus em toda a sua existência, tá? Então, o docetismo e toda essa falácia religiosa não se sustenta diante da Bíblia. Por quê? Eu imagino que esta expressão 100% homem, 100% Deus, ela tenha sido tirada do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Por quê? Dos versículos 1 a 4, Jesus defende o que é a humanidade, a divindade de Jesus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, estava desde o princípio. Está falando da divindade de Jesus. Agora, quando eu pego os versículos de 10 a 14, nós vemos a humanidade dele, certo? Se entregando por quem? Pelos seus. Já o apóstolo Paulo, aí em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, o que ele vai fazer? Ele vai trazer como isto aconteceu. Ele vai trazer o que nós chamamos de teoria de kenosis, ou seja, a teoria do esvaziamento, aonde o Senhor não deixa de ser Deus, mas ele se despe da sua glória. Ele deixa a sua glória, a divindade continua com ele não perde a sua divindade, mas ele deixa a sua glória e passa a habitar conosco, certo? Habitar conosco. E Paulo vai dizer que ele vai, e achando-se em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, tá? Sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele despe-se da sua glória para estar conosco. O nosso subtópico 2 fala a reafirmação apostólica. O apóstolo que Jesus amava, certo? Reafirma que o verbo se manifestou em carne. Foi ouvido e visto pelos discípulos que interagiam com ele, tá? Ou seja, não era apenas uma manifestação espectral, era a presença, era palpável. 1 João 1:1, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra viva. Esse da palavra é o Hologos, certo? O Hologos que o nosso irmão João usa muito. Então, essa ideia de que vimos, ouvimos e palpamos não pode ser feito por um espectro, por um fantasma, uma visagem. Tem de ser alguém real, tá? E qual o problema disso? Que nós temos muitas hoje seitas que estão tirando a divindade de Jesus. Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus tornou-se Deus, Jesus não era real, tá? E isso está tomando cada vez mais espaço na mídia, tá? O corpo de Jesus era real, era verídico, não era uma sombra. Ele morreu por nossos pecados, ele deixou sua glória, mas quando voltou ao céu, foi recebido em glória. E também fique bem atento, ele voltará. Atos capítulo 1, versículos 7 a 11, deixa muito claro que ele voltará, tá? E
para nós matarmos esse capítulo, esse tópico, o subtópico 3 é assim: uma crença herética. Tá? Dentre os apóstolos de Cristo, eu, Emerson, pensamento meu, o mais gabaritado aí para poder falar dessa ideia de Deus homem, Jesus 100% homem, 100% João, seria exatamente o apóstolo João. Por quê? Porque o apóstolo João esteve com Cristo no monte da transfiguração. Ele esteve com Cristo na transfiguração. Mas também, preste atenção, quando no momento da ceia do Senhor, na última ceia, ele encosta o seu peito, o seu rosto, ele reclina sobre o peito de Jesus. João vê a glória de Deus, mas João também ouve as batidas do coração do Senhor. Eita glória! Você está entendendo? João vê os dois aspectos, a glória e a humanidade. Tá? Pedro, Tiago estavam sempre, mas João era o que estava mais próximo, certo? Nos 5 livros que João vai escrever, o Evangelho de João, primeiro, segundo, terceiro João e também o Apocalipse, ele trata diretamente contra o docetismo, gnosticismo, que já era ensinado nos tempos dele com grande vulto, certo? Por isso, os seus escritos têm muito disso, tá? Tem muito disso. João não apenas ensina a doutrina do Deus homem, mas também refuta o docetismo. Tá? Observe que em 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 3, João vai destacar assim, ó, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Este espírito, presente desde aqueles dias, desde que o mundo é mundo, é a parte de Satanás e possuirá o homem do pecado. Ou seja, o anticristo, se Jesus, eu creio que Jesus está voltando hoje, tá? Já existe a pessoa, o homem, mas quando Jesus se manifestar e buscar a sua igreja, o espírito do anticristo se manifestará nesta pessoa, tá? Então, irmãos, é isso que é chamado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, de o homem do pecado, certo? Ou seja, é o espírito do anticristo que se manifestará num homem poderoso logo após o arrebatamento. Os docetas, eles já eram anticristos, falsos profetas, tá? Precursores aí dessa dupla infernal, tá? Que vai se manifestar no período da grande tribulação, pois eles negam a verdade de Cristo. E nós precisamos ter muito claro na nossa vida que se nós não defendermos a doutrina da encarnação, logo Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, automaticamente a obra do Calvário é incompleta. Sendo incompleta, nós estamos perdidos, tá? Porque Cristo foi feito as primícias dos que dormem, segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 17 a 20, ok? E o nosso terceiro tópico, ele vai dizer assim: como essas heresias se revelam hoje, tá? Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Nós temos uma série de movimentos hoje que estão negando o nascimento virginal de Jesus.
E nós podemos falar dos Mormons, a Igreja da Unificação, tá? Que eles esboçam, né, como doutrina que Jesus não nasceu de uma virgem e também a igreja e não viveu em santidade, tá? E por que que eles vão fazer isso? Por que que eles trazem esse pensamento? Primeiro, uma interpretação liberal do texto, tá? Uma interpretação liberal do texto. Alguns pensadores, alguns grupos vão pegar o texto e vai dizer não, o texto não suporta a ideia de nascimento virginal, tá? E eles vão trazer vários pensamentos, tá? Para tentar deturpar o pensamento bíblico. A teologia liberal, nós vamos falar muito delas esse trimestre, é um perigo. Por quê? Porque ela vai trazer pensamentos humanos para dentro da Bíblia. Segunda razão, porque esses grupos negam o nascimento virginal de Jesus. Eles tentam humanizar Jesus, certo? Como assim humanizar Jesus? Eles querem trazer Jesus como tendo uma natureza humana, certo? E deixando de lado todo o sobrenatural. Como eu já disse, alguns vão dizer que ele tornou-se o Cristo no momento do batismo, tá? Então são ideias que vão sendo infiltradas e vai deturpando toda a razão do evangelho. E vamos lembrar, o profeta Isaías vai nos falar, certo? Que o Messias nasceria de uma virgem. Isso já estava profetizado 700 anos antes de Cristo, tá? Então, a teologia desses grupos vão deturpar. E qual a terceira razão? Influência de outras religiões, outras filosofias. Em alguns casos, a negação do nascimento virginal pode estar relacionado a outras religiões, outras filosofias, como os gregos, certo? No pensamento grego, a alma é imortal, tá? E o mortal não pode ser revestido de imortalidade. Não pode, tá? Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Jesus, ele foi homem, mas nunca deixou de ser Deus, tá? E eu quero colocar para vocês aqui três grupos que vão falar contra o nascimento virginal de Jesus. Primeiro, os ebionitas. Quem eles eram? Era um grupo, certo, conhecido principalmente por negar o nascimento virginal de Jesus. Acreditam em Jesus, que era um profeta, filho de José e Maria, e que a sua importância residia na sua mensagem, no seu exemplo moral, na sua prática de vida, não na sua divindade. Por outro lado, nós temos os nazarenos, certo? A princípio, a palavra nazareno era designada àqueles que seguiam a Jesus de Nazaré, tá? Mas ela passou a se referir a um grupo dentro do cristianismo que, primeiro, rejeitava o nascimento virginal de Jesus. Segundo, eles mantinham as práticas judaicas. E o terceiro grupo, que já é dos mais conhecidos, são os gnósticos. Por quê? Porque os gnósticos vão apresentar esta visão de que Jesus não poderia ser homem. Por quê? Porque a divindade não pode se corromper com a matéria humana, certo? Com a carne, tá? A carne é má, o espírito é bom. Então, o gnosticismo vai dizer que Jesus nunca poderia ter nascido, porque o espírito não pode se contaminar com a carne, tá bom? Segundo ponto, que nós temos aí como divergência e o que essas falsas religiões estão pregando hoje. Quanto à morte e ressurreição de Jesus. Esse é um outro problema. Por quê?
a morte e ressurreição de Jesus, eles são doutrinas fundamentais no cristianismo. Morte, ressurreição, o seu nascimento virginal, fazem parte do esboço original do cristianismo, certo? No entanto, ao longo da história, muitas seitas, doutrinas heréticas surgiram, lutando contra, negando as verdades cruciais do evangelho. E nós podemos encaixar aqui, certo, nesse pensamento, os testemunhos de Jeová. Eles não creem na morte de cruz, na morte de Jesus na cruz. Quanto à sua morte e ressurreição, nós temos 3 negativas, certo? Por que esses grupos não creem? Primeiro, interpretação alternativa do texto sagrado. O que acontece? Eles não creem no que a Bíblia está dizendo. Então, alguns grupos oferecem interpretações alternativas dos textos bíblicos, buscando justificação para suas crenças divergentes. Então, eles vão dizer, olha, mas a história diz assim. Irmãos, o fato da crucificação é histórico. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso, é histórico, certo? A história confirma a crucificação, a morte de Jesus. Tá? Segundo, influência de outras religiões, como a grega, com essa ideia da imortalidade da alma, ela vai influenciar muitas seitas, certo? E vai levar a questionar a ressurreição física de Jesus, tá? Lembra quando Paulo, lá em Atos 17, está lá em Atenas, e ele vai falando de Jesus, vai falando, a hora que ele vai falar da ressurreição, eles falam, opa, peraí, sobre esse assunto nós vamos te ouvir depois, tá? Então, a influência de outras religiões dentro do cristianismo. E terceiro, o desejo de humanizar Jesus. Tá? A maioria das seitas, eles querem fazer o quê? Eles querem a sabedoria de Jesus. Se você for pôr em termos de sabedoria, nós colocamos, né, as filosofias orientais tudo no mesmo ponto. Mas o que difere o cristianismo das filosofias, das religiões orientais? É que as religiões orientais são apenas religiões de sabedoria. O cristianismo, ele não é uma religião de sabedoria. Ele é uma religião de presença. É uma religião de comunhão, aonde nós temos esse contato pessoal com o Cristo ressuscitado, tá? E eu quero colocar aqui 4 grupos, certo? Que eles negam a ressurreição de Jesus. Primeiro, o docetismo, que nós já estamos ensinando. Segundo, o gnosticismo, que nós já falamos sobre ele aqui, certo? Que é essa religião de conhecimento, tá? Que nega a humanidade de Jesus, porque o espírito não pode habitar, tabernacular dentro desta carne que está condenada ao inferno. E agora nós temos um grupo diferente, chamado arianismo, certo? Os arianos, eles não vão negar diretamente a ressurreição, mas a visão deles sobre a natureza de Cristo, Cristo como uma criatura subordinada do Pai e não como coeterno, mina a importância da ressurreição como prova da divindade de Jesus. Tá? Então ele vai tirar esta ideia. E nesta mesma onda entra o quarto grupo, que é mais conhecido nosso, que são as testemunhas de Jeová, que pega esse mesmo bonde, certo? E nessa denominação pseudo-cristã, afirma que Jesus não morreu na cruz, mas sim seu espírito vital foi transferido ao céu. Eles rejeitam a ideia de ressurreição física e corporal de Jesus. Tá?
Primeiro, eles não creem na cruz, eles creem na estaca. Cristo não foi crucificado, ele foi estaqueado. Tá? E eles vão dizer que esta morte de Jesus, certo? Essa morte de Jesus tem mais a ver com uma ascensão do Espírito de Cristo do que a ressurreição, tá? E para nós encerrarmos esse ponto, o subtópico 3 vai falar sobre a confirmação histórica, tá? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela fala do nascimento, da morte, ressurreição de Jesus. Isto antes de Jesus vir ao mundo, tá? Nós vamos ouvir os profetas falando dele, tá? Ponto. Mas a Bíblia, ela serve para nós ela é suficiente. Agora, se você pegar o Flávio Joséfo, quem foi o Flávio Joséfo? Foi um historiador judeu muito famoso, um dos mais importantes da sua época, tá? Ele vai fazer diversas referências a Jesus. O Talmud, que é uma coleção de ensinamentos, né, do judaísmo, são textos que eles consideram como sagrados também, tá? Também reconhece Jesus como uma pessoa histórica que nasceu, viveu ali em Jerusalém, toda a Judéia, e também vai falar da sua execução, tá? Então nós temos a Bíblia, nós temos os judeus que falam disso, mas olha só, agora vamos pegar o inimigo de todo mundo, certo? Inimigo da igreja e inimigo dos judeus. Os romanos. Os romanos também vão falar desse nascimento, vida, morte de Jesus, mesmo que em determinados pontos eles neguem a ressurreição, tá? Mas de forma histórica, nós temos Tácito, que é vamos dizer assim, o pai da história romana, tá? Nós temos um satirista, Luciano de Samosata, tá? Que mesmo que eles tenham algumas visões diferentes desse Cristo, ambos, olha só, ambos confirmam a crucificação de um líder popular judeu chamado Jesus, tá? Então veja bem, nós temos a Bíblia, nós temos os judeus, certo? Talmud e Flávio Joséfo, nós temos do lado romano, nós temos Tácito e Luciano de Samosata, que eles vão afirmar isso daí. Ou seja, não é uma história que está largada. A convergência desses testemunhos, tanto bíblico quanto histórico, ele fortalece a narração bíblica e nos traz declarações inegáveis à existência histórica de Jesus. A morte de Jesus e, sobretudo, a sua ressurreição está descrita nos evangelhos e constitui um ponto central da nossa fé cristã. Tá bom? Irmãos, espero ter ajudado você, espero ter acrescentado na sua aula e eu te espero na nossa lição de número 4.